Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje de história? Durante nossas aulas de reforço, é importante a gente observar como as palavras são escritas, se tem acento, se não tem, se elas são maiores, né? Que é quando a gente fala assim, se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, tá? Porque o objetivo desse reforço é vocês internalizar mais conhecimento, quer dizer, aprender mais, né? Hoje a gente vai usar perguntas de marcar X, olha que legal. Ele fala: o que acontecia com os africanos assim que chegavam no Brasil? Marque a alternativa correta. Vocês acham que os africanos eram tratados com respeito? Eles descansavam por alguns dias para se recompor da viagem e depois eram vendidos em leilões? Eram tratados como mercadorias, descansavam por alguns dias para se recompor da viagem e depois eram vendidos em leilões? O que para vocês faz sentido? Eram recepcionados de maneira cordial, descansavam por alguns dias para se recompor da viagem e depois eram vendidos em leilões? Ou eram tratados como mercadorias, não descansavam por alguns dias para se recompor da viagem e logo eram vendidos em leilões? Eram tratados como mercadorias, chegavam diretamente para o trabalho? O que vocês acham? É isso mesmo, né? Eu acredito assim, ó, que quando a gente fala nos africanos, eles eram mercadorias, tá? E eles não descansavam por alguns dias, né, para recompor da viagem, eles já iam diretamente para o trabalho, certo? Na questão 2, a gente tem que os navios carregados de escravos eram chamados de tumbeiros. Marque a alternativa incorreta em relação a esses navios. Então, a gente vai ter 4 alternativas corretas e uma incorreta. E a gente vai marcar a alternativa incorreta. Ele não fala as alternativas incorretas. Ele fala a alternativa. Tudo isso é importante a gente pensar na hora que a gente está resolvendo uma questão, tá? Depois, a letra A é derivado da palavra tumba, tumbeiros. Significa jardim, campo, prado. Significa sepultura, túmulo. Olha, aqui a gente vê uma questão, uma afirmação que é oposta à outra, né? O que é um jardim? Jardim é uma coisa legal, né? E de repente ele fala em sepultura ou túmulo, né? Então, assim, a gente precisa de... Pode ser que uma dessas seja a resposta, tá? Os navios eram superlotados e muitos africanos morriam. Verdade, né? A gente tinha uma superlotação desses navios que vinham. Muitos adoeciam no meio do caminho porque não tinha uma condição de higiene boa, não tinha uma condição assim de alimento boa, e aí eles morriam, né? E ele fala assim, ó, a causa das mortes eram as péssimas condições de alimentação e higiene, além dos maus tratos em geral. Muito bacana, né? Então, qual é a palavra, qual é a afirmação, né, que destoa das outras, né? Porque nesse caso a gente vai marcar uma só. Qual que é a que tá fora? Né, que fala uma coisa nada a ver com as outras alternativas.
Então, assim, é uma questão tranquila de se fazer, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Aqui eu tenho, ao trabalho desenvolvido pelos escravos, é correto afirmar que, de forma geral, os escravos trabalhavam em quase todas as atividades nas terras brasileiras. A mão de obra era utilizada nos canaviais, nos engenhos, nas cozinhas das casas, nas minas de ouro, na criação de gados e transportes. Faz sentido, né? Mas vamos ver se tem uma mais correta ainda. De forma geral, os escravos trabalhavam somente nas lavouras brasileiras? Não, falso, né? Os escravos trabalhavam em quase todas as atividades nas terras brasileiras ligadas a plantações e criações de animais. A letra A até agora é a mais completa, né? Depois a gente tem a letra D, ó. De forma geral, os escravos trabalhavam nas cozinhas das casas brasileiras. Ou, de forma geral, os escravos trabalhavam nas minas de ouro brasileiras. Então, a gente tem que a letra A, ela faz um apanhado das outras alternativas. Então, a gente vai marcar ela por ser mais completa, né? Depois é número 4, ó. Também existiam os escravos de ganho. Que trabalhos eles faziam? Marque a alternativa errada que não corresponde a uma atividade feita por eles. Esses escravos de ganho, eles vendiam alguma coisa, né? Eles eram barqueiros, pescadores, carregadores de pessoas e mercadorias. Não eram médicos, né? Porque médico exige, assim, uma formação mais elaborada, tá bom? E aí vai vir a alternativa aqui pra gente marcar, ó. A 1, a 2, a 3 e a 4 estão corretas? A todas estão corretas? Todas estão incorretas? Então, vocês vão marcar a que melhor corresponde, tá? Raciocínio lógico, interpretar e compreender questões, né? Isso é muito importante, além de ver que tem, qual palavra tem o que, né? Igual, por exemplo, a palavrinha corretas. Ela é escrita com C-O-R-R-E-T-A-S, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Depois, a questão 6. A sociedade brasileira é resultado da mistura dos povos e das culturas que para cá vieram. Olha só. Por isso, o nosso povo é chamado de melhorado, mesclado, misturado ou mestiço? Vocês vão marcar a melhor resposta que vocês acham, tá? Então, olha só, nosso povo brasileiro, né? Ele veio de uma mistura de culturas. E aí a gente tem um nominho aí para quem originou-se dessa mistura, né? Alguma dúvida, crianças? Bem tranquila a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais alguma coisa, tá? Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau!